Iago Felipe, meia de 30 anos, ex-Mirassol, que também jogou no Bahia, e que vem para brigar com o Max ali para substituir o Lucas Lima, hein? É um meia destro, enquanto o Max é um meia canhoto, o Iago Felipe é um meia destro. Bom, as negociações estão avançadas, o Sport pode anunciar oficialmente a qualquer momento. Aliás, o Sport renovou o contrato do atacante Zé Roberto, tá? E também colocou no site toda a negociação envolvendo o Marlon Douglas, primeiro jogador a ser anunciado oficialmente como contratação do time do Sport. E atenção, o Sport vai recorrer ao STJD, já que perdeu no TJDPE a questão de torcida mista para o clássico diante do Náutico. Eu vou trazer algumas informações aqui para vocês, porque essa sexta-feira promete. Inclusive, galera, tem um detalhe interessante aqui sobre o jogo do próximo domingo. É que nesta sexta-feira o Sport vai decidir se vai colocar os meninos da base, do sub-20, ou se o time profissional. Então, o Sport ainda não decidiu. Nessa sexta-feira, sim, vai ter que decidir, porque, obviamente, vai ter que treinar, vai ter que armar o time para o jogo de domingo diante do Timba. E, ó, a FPF já divulgou o árbitro do clássico, tá? É sempre bom ter você aqui. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, dá moral, hein? Se inscreve aqui mesmo, tá? E deixa assim o seu comentário também, que é muito importante pra gente. Vou falar inclusive sobre o Zé Roberto, que é um jogador que já está à disposição aí, já está treinando. Um jogador que passou por uma cirurgia delicada, mas que em 2024 ele performou bem, né? Foi um cara que brigou muito, entregou, né, no esporte, deixou muito em campo, e é um jogador que pode fazer parte desse grupo aí para ajudar o esporte nesse ano de 2026. Aliás, uma coisa é certa, né? O Sport já contratou, inclusive, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, está encaminhado 1, 6 e 7 jogadores. A tendência é que o Sport feche até esse sábado, ou até essa sexta-feira mesmo, a sexta contratação do time. Eu vou falar de todas as contratações aqui, tá? Na Bet Nacional, o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha o saco cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula, é tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser. Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo e vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir, hein? Só se divertir, tá? Bom, o Sport encaminhou já a proposta para contratação do meia experiente, né? Jogador bastante rodado, o Iago Felipe, que começou, inclusive, galera, eu tava vendo aqui, na base do Botafogo, tá? E também jogou na base do Flamengo, jogou no Espanhol, mas se profissionalizou no Figueirense em 2014. 2012 ele chegou lá, 2014. Jogou no Figueirense de 2014 a 2017 como profissional, 2017 jogou no Vitória, no Goiás em 2019, 2020 a 2023 no Fluminense, 2023 a 2025 no Bahia e o ano passado jogou no Mirassol. Só que não esperem gols, não, tá? Porque ele fez 19 jogos com a equipe do Mirassol e não marcou um golzinho sequer. E no Bahia ele passou 2 anos, jogou 66 partidas e fez apenas 2 gols. Então um meia mais de assistência do que um meia de definição do gol. A informação em primeira mão foi dada pelo pessoal do NE45, tá? Mas o Sport já enviou essa proposta e ele está analisando, até porque está sem contrato nesse momento, ele está analisando o staff do jogador para definir realmente a vinda dele para o Sport. Eu falei que o Sport contratou 6 e vai contratar 7 jogadores, então vamos lá. O Sport contratou e já anunciou oficialmente o House, tá, goleiro, o lateral esquerdo Davi Gabriel, o volante Zé Gabriel, o atacante Marlon Douglas. Esses jogadores já foram anunciados. Então, goleiro House, lateral esquerdo Davi Gabriel, volante Zé Gabriel, atacante Marlon Douglas. Aí
são 4 jogadores. O Max já está treinando no Sport, então ele pode ser anunciado a qualquer momento, tá? O Max, o meia canhotinho, tá? E aí 5 jogadores. O zagueiro Benevenuto, né? Tá já encaminhado, já está acertado, segundo informações. Então, 6. E agora o Iago Felipe, então seria a 7ª contratação do time do Sport para 2026. Bom, não agrada as contratações, mas é dentro da realidade. Aliás, eu até vou compartilhar aqui porque eu achei muito interessante e isso é uma coisa boa, tá? A questão da transparência é uma coisa muito boa para o futebol. E o Sport colocou ontem uma nota, já à noite no Instagram, falando da negociação, como se deu a negociação com o atleta Marlon Douglas. O jogador foi adquirido sem custos de transação, isso é importante dizer, tá? E tem contrato até 30 de novembro de 2026 com o Sport e opção de renovação ao clube, que poderá exercê-lo caso deseje, tá? No meio ou no fim do ano também. Só que detalhe isso é que é legal, porque foi acertada a divisão dos direitos econômicos do jogador. Quer dizer, ele vem para o esporte de graça, mas o esporte já tem 80% proporcional. E o profissional, o atleta, o Marlon Douglas, tem 20%. Então, quer dizer, o esporte entrou sem nenhum real e tem 80%. Se o jogador arrebentar, se o jogador for bem, o esporte tem 80%. Se também não quiser, no final do ano, não renova com o jogador, ele vai embora, segue o caminho dele. Então, dentro dessa política, eu achei muito legal aqui o esporte divulgar isso, e é fato que isso é importante. Bom, definida a arbitragem para o jogo contra a equipe do Náutico, tá? A gente vai ter o árbitro Diego Fernando, ele vai apitar, os assistentes Bruno Vieira e Ricardo Nunes, tá? O quarto árbitro é o César Leite. Você sabe quem é o Diego Fernando? Não lembra? Então vou compartilhar, tá aqui no NE45, então vou compartilhar a foto dele aqui, ó. Diego Fernando vai apitar então um clássico entre Náutico e Sport, jogo que acontece no Estádio dos Aflitos. Então é importante dizer isso aí. Olha, o Sport vai recorrer no STJD, tá? Da decisão do TJD Pernambuco, que negou o pedido do Sport e manteve ontem à noite o clássico contra o Náutico com torcida única. Então, o Departamento Jurídico do Sport vai recorrer ao STJD para tentar, né, torcida mista no jogo do fim de semana envolvendo Náutico e Sport no primeiro clássico do Campeonato Pernambucano, tá? Então, ontem à noite o Sport acabou perdendo, né, uma sua ação no TJDPE e agora vai o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, a gente aguarda para essa sexta-feira alguma novidade em relação à questão dessa decisão. Mas, a princípio, torcida única no clássico, tá? Determinação da Federação Pernambucana de Futebol. Bom, não está decidido ainda pelo Sport. O Sport não sabe ainda e avalia se coloca a base ou não para o jogo diante da equipe do Náutico. Até fiz um comentário ontem sobre isso. Eu achei o seguinte: eu penso, tá, que dentro do que os meninos apresentaram, e aí foi, né, um jogo intenso, um jogo bom diante da equipe do Retrô, 2-0, os meninos sobraram em campo, tá? E merecem, com certeza, né, sequência. Só que você tem que saber que é um clássico. Do outro lado, tem o Hélio dos Anjos, que é muito experiente, tem um Paulo Sérgio, tem um time que está muito entrosado, um time que joga. Então, eu falei, inclusive, isso aqui no canal, desde o começo, eu sou sempre fã do Hélio, cara. O Hélio é, para mim, um dos melhores treinadores do futebol. E olha, não é de hoje, não, tá? E o Hélio, ele tem a tendência a ter um futebol muito de muita intensidade, com marcação alta, linhas altas, velocidade, tá? Briga muito. E assim, os meninos não têm essa experiência, né? Jogar contra o Retrô no momento, o Retrô achando que era superior uma coisa, jogar contra o Náutico é outra. Agora, é óbvio que futebol tudo se decide dentro das 4 linhas. Pode ser que os meninos entrem e arrebentem lá. Mas, na minha opinião, acho que dava para mesclar. Pegar alguns jogadores que já estão bem fisicamente, que estão treinando no time profissional, botar eles em campo e manter uma certa base. Para mim, né, mantinha o goleiro, o Adriano goleiro, o Dedé, mantinha os 2 laterais, tá?
é, o Rafinha e o Ítalo, né? É o Ítalo do lado direito, se eu não me engano, e organizava ali o meio-campo, tá? Botava um ou dois jogadores mais experientes, o Zé Lucas começar jogando como volante ali, fazia uma dupla ali com o Dedé. Enfim, mas isso o Roger é muito bem pago para isso. Então ele vai decidir nessa sexta-feira e a gente vai ficar sabendo como vai o esporte para o jogo diante do Náutico. Mas a verdade é que o Náutico é favorito, galera. Sinceramente, o Náutico é favorito. Tem uma equipe muito mais entrosada, contratou bons jogadores que estão entregando bem na competição e é um diferencial. Like, joinha, gostei, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá moral, hein? Obrigado, fica na paz de Deus, valeu, tchau.